Olá! Como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Adilson Sanches, sou advogado militante há mais de 30 anos na área trabalhista e previdenciária, professor de graduação e pós-graduação, autor de livros e conferencista pela Ordem dos Advogados há se vão 33 anos. Eu quero registrar o meu agradecimento por mais uma vez o Departamento Cultural da Ordem dos Advogados fazer esse convite, me convidar a esse evento que para mim é uma grande alegria e satisfação. Como disse, 33 anos de palestras pela Ordem dos Advogados. Desta feita nós vamos falar sobre a síndrome do esgotamento profissional, também conhecida pela expressão inglesa burnout. E vejam só, já que eu me referi a esse tempo de conferências pela nossa querida OAB, eu queria registrar que lá nos idos de 90, eu proferi uma palestra e o tema tinha como foco a hoje conhecida, síndrome do pânico. Vejam só, que era algo relativamente novo, inusitado, que batia a porta dos nossos escritórios e necessitava da nossa parte um posicionamento, né? Todo dificultoso, porque rara doutrina, era rara a jurisprudência, enfim, algo muito parecido, eu diria para vocês, com o que está ocorrendo atualmente com os médicos, com os profissionais da saúde em relação ao Covid-19, né? A essa situação de pandemia, né? E eu lembro bem que havia uma certa barreira para admitir a síndrome do pânico como algo importante para o direito, como algo que realmente revelasse interesse, que revelasse uma situação em que indicava uma certa desproteção, um certo desconforto social e também jurídico por parte da vítima, daquela pessoa que estava cometida desse mal. Havia uma barreira, uma descrença. Você fala síndrome do pânico, nossa, isso é só para fracos, né? Só para quem tem fraqueza, isso é uma gripezinha, né? Ou melhor dizendo, uma gripinha. E não se deu muita importância, né? Não se deu muita importância a esse fenômeno que no fundo todos sabem em 2020 qual o seu significado. Se pudéssemos fazer uma comparação, eu diria que a síndrome do esgotamento profissional tem também essa característica de menosprezo, de descaso, de afastamento, impondo-se uma certa dúvida, né, a respeito por se tratar de algo recente. Mas será novo? Será um fenômeno recente? Bom, não se sabe ao certo. O que se sabe, na verdade, é que há um destaque vigoroso em função dessa pandemia, né? Mas fazendo uma breve pesquisa sobre a síndrome de burnout, encontrei lá na internet, no portal da Jovem Pan, publicado no dia 6 de julho de 2020, portanto, presentemente, né? Algo que relata que a Organização Mundial da Saúde está se dedicando ao reconhecimento desse fenômeno, né? Da síndrome de burnout, incluindo no capítulo de problemas associados ao emprego ou ao desemprego, e descrito como uma síndrome resultante de uma estresse crônica no trabalho que não foi administrada com êxito. E nessa reportagem entrevistou-se uma pessoa que disse o seguinte: há 12 anos tentei fazer uma pós-graduação em burnout, mas não pude porque a psiquiatria não aceitava esse diagnóstico. Olha só que interessante, ele se refere a 12 anos, né?
De todo modo, uma pesquisa mais aprimorada revelou que a literatura médica já registrou essa situação nos anos de 70 e por isso o nome burnout, queimar por completo, queimar fora de uma pequena expectativa, de uma delimitação, portanto a ideia de atingir o todo por completo, né? E já naquele tempo se identificou que isso estava ligado a profissionais, portanto, com relação ao trabalho, né? Que tinha uma dedicação exagerada aos seus afazeres, aos seus ofícios, gerando uma compulsão, uma obstinação e, ao mesmo tempo, uma frustração. Nós vamos ver melhor do que eu quero me referir. Mas a pergunta que eu faço inicialmente é se isso interessa ao direito. Isso interessa ao direito? É a minha pergunta. Bom, vamos responder daqui a pouco. As características dessa síndrome são pesquisa efetuada por mim, dedicação intensificada, descaso com as necessidades pessoais, como comer, dormir, né? Um certo recalque, né? Um isolamento, uma desesperança da pessoa, uma situação que causa sentimento de exaustão, a vida perde o sentido, ou seja, um colapso físico acompanhado também de um colapso mental. E temos como sintomas, se puder destacar, fortes dores de cabeça, tonturas, tremores, as pessoas relatam esses sintomas, né? Falta de ar, oscilações de humor, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, problemas digestivos, ou seja, em resumo, uma fadiga extrema. Então as pessoas que são acometidas dessa síndrome, elas apresentam uma fadiga extrema. E como eu já mencionei, a síndrome do esgotamento profissional tem relação, como o nome indica, com o exercício de uma determinada atividade, atingindo categorias pontualmente, né? Eu diria assim, há identificação de trabalhadores suscetíveis a essa síndrome, e vou mencionar, e hoje é o clássico, é o que se destaca, é o que se nota, é o que é perceptível, é o que é indiscutível, que é o atingimento aos profissionais da área da saúde. Então, basicamente, nós temos essa identificação, que inclusive foi lá também registrada na década de 70, naquela literatura médica que eu mencionei para vocês. Profissionais de saúde, portanto, entregadores, olha só que interessante. Mas alguém vai dizer, mas os profissionais da saúde, os entregadores, não têm necessariamente vínculo de emprego. Mas eu não estou falando aqui da relação jurídica do emprego propriamente, eu estou falando da relação de trabalho, né? Do exercício de uma atividade profissional, de um ofício, não necessariamente abraçado pela legislação trabalhista, porém com consequências nefastas a esses profissionais e também com envolvimento potencial, né? Potencial, caso concreto vai revelar, potencial com o seu empregador ou com o seu tomador do serviço. Então, não estou delimitando essa situação àqueles que mantêm relação jurídica de emprego. Continuando, categorias suscetíveis, os da saúde, entregadores, as pessoas que trabalham na área de telemarketing, né? Especialmente aquele telemarketing ativo, aquele telemarketing que busca outras pessoas, que aborda outras pessoas, né? Também os bancários e assim por diante. Essas categorias é que me parecem as que estão mais envolvidos com essa situação. E por quê? E por que será? Vejam só, é comum, é uma situação comum a todos eles, jornadas exaustivas, perda da noção do tempo, tão enclausurados que estão no cumprimento das suas tarefas, a existência de metas inatingíveis ou
não potencialmente atingíveis, né? Olha só que interessante, né? Cobranças e mais cobranças frequentes, e destacaria como uma característica forte da síndrome a autocobrança, uma frustração, um sentimento de frustração, de impotência em relação a determinadas situações profissionais, portanto uma frustração profissional, a necessidade de concentração intensa, levando a um desgaste físico e mental também intenso, né? A convivência com aquela situação profissional a todo tempo, 24 horas, e se tiver mais do que isso, todos os segundos do seu dia, né? Também é uma característica, e aí revelando situações pontuais, tratamento hostil recebido no desempenho da função. Vale lembrar, inclusive, que há até registro, presentemente, de agressões físicas externas ao ambiente do trabalho em relação a esses profissionais mencionados, né? Trabalho sob pressão, a pessoa se sente sempre muito pressionada. Bom, o que leva? Leva ao estresse. Todo esse quadro, por óbvio, eu não preciso me alongar, leva ao estresse, né? Mas tratamos de um simples estresse. Qual a diferença do estresse e a síndrome de esgotamento profissional? Bom, esse é um desafio também, não só para nós juristas, como também para as pessoas da área médica, né? Há uma diferença? Qual é essa diferença? Como eu poderia destacar uma situação da outra? Bom, sabemos que o estresse tem a ver com atividades pessoais e atinge a convivência social mais reservada, né? Família e amigos. A síndrome de burnout, ela está mais relacionada com as atividades profissionais, portanto atinge de forma mais destacada a organização do trabalho, o meio do trabalho, né? Atinge os clientes, os fornecimentos, os relacionamentos profissionais. É um esforço da minha parte, uma diferenciação, né? Há quem diga, e aí com mais propriedade na área médica, que na verdade a síndrome do esgotamento profissional é um estresse exagerado, né? É uma consequência e manifestação agressiva desse estresse que atinge, portanto, a vida profissional daquela pessoa, né? E vejam só, como assim, professor? Como assim a Adilson atinge essa vida profissional? Basta ver alguns relatos, né? Reporto-me ao portal UOL, que tem matéria destinada a esses relatos dos profissionais da saúde na Itália. Coronavírus, enfermeiros e médicos italianos reclamam de esquecimento após auge da pandemia da Covid-19. É a reportagem do dia 26 de maio de 2020. Vou fazer uma breve leitura do que esses profissionais relataram, né? Estou mais irritado, disse um. Fico com raiva mais facilmente e começo brigas. Nos sentimos cercados pela escuridão, disse outro. É como se estivéssemos cheios de feridas. Olha só que coisa interessante e ao mesmo tempo preocupante, né? E não se resume a isso. Outro disse, durante a crise, eles ficaram sobrecarregados. Não há tempo para pensar. Olha só que interessante. Outro mencionou, eu tenho insônia e pesadelos. Acordo 10 vezes por noite com o coração disparado e sem fôlego. Né? E completa, sentiu-se forte durante o auge da crise, mas agora sente-se exausto, né? Para os profissionais de saúde, algo marcante, mais do que qualquer outra situação, que é esse relato, breve relato. Vi mais pessoas morrerem nos últimos 2 meses do que em 6 anos de profissão. Delicado. E a reportagem traz um dado interessante. Cerca de 70% dos profissionais de saúde que
que lidam com a Covid-19 nas áreas mais atingidas da Itália sofrem com desgaste, segundo um estudo recente. Tratamos, portanto, 70% dos profissionais da saúde. Volto agora à minha pergunta original. Mas todo esse quadro, toda essa situação interessa ao direito? Ah, alguém está me criticando, acompanhando a minha exposição. É claro que interessa ao direito. Os fatos da vida interessam ao direito. O direito acompanha os fenômenos sociais, ainda que crie suas próprias realidades, né? Mas eles são alimentados por esses fatos. É claro que interessa ao direito, mas em que sentido interessa ao direito? Mais propriamente a nós, profissionais da advocacia, né? Em que sentido? No tratamento daquele que lhe procura com esse perfil em que promove, em que é origem a um conflito no trabalho. É isso que eu gostaria de justamente propor, né? O cliente que tem um conflito do trabalho, que está diante dessa situação, dessa síndrome, desse momento de profundo mal-estar, de perdas, de buscas, de desencontros, de situação extremamente delicada. E olha, quero frisar para vocês, não estou cogitando nem do desemprego ou do risco ao desemprego, até porque eu não quero me limitar aqui a dispor apenas dos trabalhadores que mantêm vínculo de emprego. Essa é uma síndrome que atinge todo e qualquer trabalhador, não importa a sua situação profissional, se formalizada, se não formalizada, se há ou não a existência de um liame empregatício, né? Mas de qualquer forma, eu também quero frisar para vocês que isso interessa ao direito sob duas circunstâncias que se irmanam, que estão próximas, se não misturadas, né? Que é a situação previdenciária desse trabalhador e, ao mesmo tempo, a situação trabalhista desse trabalhador. Então vejam só, trouxe aqui para vocês, como um caso concreto, uma situação enfrentada aqui na minha vida profissional, né? Não vou mencionar, por óbvio, a pessoa ou os envolvidos, mas quero destacar aqui parte da petição inicial. Isso de algum tempo já, viu, pessoal? Parte da petição inicial. Destaca-se aqui em todas as declarações médicas ao diagnóstico de síndrome de burnout, identificados através da CID. Olha só que interessante, há uma identificação da CID, apesar de não ser específica. F43.2, Z56.6, Z73.0, com um relato da referida situação pelos médicos que atenderam a minha cliente, e vou mencionar, abre aspas, disse o médico, abre aspas, a paciente encontra-se em acompanhamento psiquiátrico apresentando síndrome de burnout, né? E continua, desenvolveu, devido ao excesso de estresse no trabalho, uma disfunção na articulação temporomandibular, muito séria, com fortes dores no rosto, dores de cabeça, dores de ouvido, inflamações na garganta e assim por diante. Continua esse relato efetuado na petição inicial. E vejam que interessante, isso para o fim de obtenção do benefício conhecido por auxílio-doença, presentemente benefício por incapacidade temporária. Mas também há o forte reflexo na vida trabalhista. E eu gostaria então de fazer uma rápida leitura, de um acórdão do TST, e já vou mencionar, que foi publicado no dia 19 de junho de 2020, recente, né? Da segunda turma do TST, É uma pesquisa que eu fiz no site do próprio TST, e encontrei nesse RR, recurso de revista, 1050, 33, 2015, 5,
02 02 03. Vou fazer uma breve leitura. O quadro fático delineado na decisão regional revela a conclusão constante do laudo pericial no sentido de que o trabalho desenvolvido pela reclamante para o reclamado até o ano de 2004 ensejou depressão em grau moderado, resultante de estresse laboral em fase da quase exaustão e, destaco, síndrome de burnout, em razão das situações e pressões laborais a que foi submetida. É interessante destacar para a compreensão de todos que o tema chegou ao TST por meio de um recurso de revista, como eu já mencionei, né? E não vou entrar em aspectos processuais, mas eu quero ressaltar a todos que nessa situação, em que a princípio não caberia recurso de revista, porque pode-se discutir que na verdade estou revolvendo fatos, estou pretendendo atacar os fatos, vem o TST e diz o seguinte: não, os fatos são incontroversos, depende de enquadramento desses fatos ao direito, permitindo, portanto, a subida desse recurso de revista. E também, para melhor compreensão de todos, houve uma negativa do Tribunal Regional em relação ao conhecimento dessa síndrome como desencadeadora de uma doença ocupacional, razão pela qual a existência do recurso, né? Então continua o acórdão, a íntegra do acórdão, seu texto. O laudo pericial transcrito na decisão regional também indica que não foram identificados na vida pregressa sintomas ou predisposições para o desenvolvimento das doenças psicológicas, havendo, portanto, nexo de causalidade estabelecido entre a patologia da qual está cometida e o evento traumático desencadeador. O TST, assim, num esforço de sua parte, revisando o acórdão regional, entendeu que é matéria de direito e que ela está ligada à ideia de enquadramento desses fatos e, portanto, usou do laudo pericial, usou da instrução verificada ao direito do recorrente e deferiu, né? Deferiu. Vou ler o final. Diante disso, caracterizado o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho, determina-se o retorno dos autos para que o regional avance no exame das matérias indenização por dano moral, indenização por dano material, reintegração e manutenção do plano de saúde, como entender de direito. Então, o que eu quis trazer ao nosso encontro é justamente a demonstração de que a existência dessa situação tem duas vertentes. A previdenciária contra o INSS, que eventualmente vai se recusar a conceder o benefício, sim ou não, né? Vai depender da situação concreta. E a trabalhista, aquela que revela um direito de uma reparação, pois é fato, né? Quem causa prejuízo deve reparar. E aí vem outras considerações que eu não vou poder tratar nesse momento. Considerações como a teoria da responsabilidade, considerações como a existência ou não de culpabilidade, as considerações em relação à atividade econômica de risco e assim por diante. Inclusive a existência ou não de condições agressivas, de condições inadequadas de trabalho, né? E vou continuar lendo uma outra sentença, a sentença previdenciária. Quero destacar para vocês que a sentença trabalhista, a decisão trabalhista, ela é franca, ela busca, ela identifica, ela aponta, ela indica o que nós chamamos de síndrome do esgotamento profissional, inclusive relatando a sua expressão estrangeira.
A sentença previdenciária, e falo da minha experiência, pessoal, falo da minha experiência, né? A sentença previdenciária não está tão incomodada, não está tão preocupada, não está tão direcionada a identificar o mal, né? Se é este ou aquele. A sentença previdenciária tem outro foco, que é identificar a incapacidade para o trabalho, como origem ao direito de um benefício previdenciário. A leitura da sentença previdenciária de um caso concreto, não há por que revelar qual é o caso, e a leitura é rápida, assim dispõe. No caso em tela, a parte autora foi submetida à perícia judicial, tendo sido constatada incapacidade total e temporária no período de tal a tal. Denoto que, consoante o CNIS, a parte autora encontra-se com vínculo empregatício na empresa tal. Assim, à época do início da incapacidade, nessa empresa, a parte mantinha a qualidade de segurada e carência. Era empregada, segurado empregado, e também tinha carência para fins de obtenção do benefício. Se aqui o juiz se incomodou com a carência, é porque ele não se preocupou em fazer o enquadramento como sendo um benefício de natureza acidentária. Isso é importante. Importante especialmente para nós, da área da advocacia, porque define competência para a propositura da ação. E conclui: desta forma, a autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, tal, julgo procedente o pedido. Olha só que interessante, né? Por vias desiguais, se chega à mesma conclusão e com deferimento do bem da vida postulado, né? E alguém vai me perguntar, mas como eu faço a prova da existência desse esgotamento profissional e de seu reflexo à saúde do trabalhador? Como eu faço a prova? Bom, a resposta é pronta. A resposta é pronta. E não vou fazer aquela brincadeira que eu faço em sala de aula. A resposta é pronta. A prova é pericial. Vejam que interessante que a sentença previdenciária não se ocupou de definir qual era a patologia, o seu enquadramento pela Organização Mundial da Saúde, enfim, se preocupou apenas em indicar a existência ou não da incapacidade, né? Se baseando num laudo pericial, porque a prova é pericial. Mas eu diria para vocês, perícia médica, lógico, perícia médica, mas eu diria para vocês, é suficiente? Eu diria para vocês, nós, bons advogados previdencialistas que somos, bons advogados juslaboralistas que somos, vamos única e tão somente restringir a nossa prova a um laudo pericial, um levantamento de uma suposta patologia? Não, claro que não. A prova deve ser robusta para justamente não deixar qualquer resíduo, qualquer restrição, qualquer senão à obtenção do bem da vida que você postula no patrocínio dessa causa. Então, eu vou ler mais uma vez uma ementa do TST, publicada no dia 1º de julho de 2019, RR 67550 2012 5 21 0003. Aspas abertas. No caso, o Tribunal Regional, com base no conjunto fático probatório existente nos autos, especialmente a prova pericial, documental e testemunhal, verificou que a moléstia psiquiátrica da reclamante, síndrome de burnout, tem nexo de concausalidade com as atividades laborais desenvolvidas em benefício da empresa e a reclamada. Assim, agiu com culpa para a ocorrência da doença, pois exerceu pressão excessiva sobre a empregada, com uma estrutura organizacional contendo metas exorbitantes, ausências de pausas intrajornadas e exigência mental de prazos diários, causando esgotamento profissional. Identificamos nessa ementa, portanto, não só a necessidade da prova em relação à patologia, né?
a ementa, ela é bem rica ao nos fornecer a informação de que, além da existência da patologia, que é identificada por prova pericial, já que deve pertencer ao mundo da medicina, a identificação dessa patologia, portanto um técnico, uma pessoa com conhecimentos técnicos adequados para a sua conclusão, identificação e conclusão, mas também a classificação dessa patologia, especialmente se há origem acidentária, né? Como ela se revela, quais seus efeitos, levando inclusive, terceiro ponto, à constatação da incapacitação do trabalhador, se há ou não incapacidade para o trabalho, qual é o reflexo eventualmente identificado nessa incapacitação. Mas não para por aí. A prova também, e nós advogados que atuamos com muita ênfase, muita propriedade, né, com muita dedicação, também ela nos remete à necessidade de identificar as condições ambientais do trabalho. Eram hostis, eram agressivas, eram desfavoráveis, né? Então, também, não só a patologia, também a situação em que o trabalhador estava submetido àquelas condições, portanto, que eu chamei de condições ambientais de trabalho. Reunidas as duas situações, desaguando na existência do nexo de causalidade, né? No nexo de causalidade e, por conseguinte, na extensão do dano e a sua reparação, né? A extensão do dano, a existência de um dano também imaterial ou não. Tudo isso é reservado a nós, profissionais do direito. Então vejam, senhores, que interessa muito ao direito, interessa muito ao nosso dia a dia, nossa advocacia, abnegados que somos em fazer justiça. Agradeço imensamente a atenção de todos, agradeço mais uma vez o convite a mim, feito pelo Departamento Cultural do OAB de São Paulo. Espero encontrá-los em outros eventos, né? E não se esqueçam, façam justiça social.